feita a óleo, de dimensões de 99 por 81 centímetros, expressionista e realizada em 1897, ou seja, 128 anos atrás. Essa pintura de Edvard Munch, sim, é Munch, não é Mint, nem Munch, é Munch, porque ele é norueguês. Essa pintura continua confundindo muita gente. Por que os rostos desse casal estão se fundindo? O nome dessa obra é O Beijo, em inglês Kiss, com o Y no lugar do I. Ou seja, o título é tão enigmático quanto a arte. Analisando essa obra, a gente percebe que tem um homem e uma mulher em frente ao que parece ser uma janela. As pinceladas são bem marcadas, que é uma característica do expressionismo, e a janela está quase completamente coberta por uma cortina, o que deixa o ambiente bem escuro. As duas figuras estão abraçadas, fundidas. Não dá para traçar uma linha que determina onde acaba uma e começa a outra. Esse não foi o primeiro beijo feito por Munch. 5 anos antes, em 1892, ele pintou o que parece ser o mesmo casal. Eles estão também de frente à janela e dessa vez são vistos por outro ângulo. A pintura é bem mais clara e apesar de não ser muito detalhada, dá para ver que os rostos não estão totalmente unidos como na pintura de 97. Essa obra é menor, 59 por 72 centímetros. E não para por aí. Munch também realizou 4 gravuras. Eu pesquisei muito e eu ainda não tenho certeza sobre a primeira gravura, mas eu acho que é essa aqui. Foi uma gravura feita em metal, transferida para o papel, e eu não tenho certeza se ela é a primeira exatamente por isso. Em todos os sites eu via, ele fez 4 gravuras em madeira de 1895 até 1902, mas as únicas que eu achei foram essas 4 e a primeira não foi em madeira, foi em metal. Eu não sei se os sites estão incorretos ou enfim. Ela é apenas O Beijo, todas as outras estão enumeradas menos essa, por isso me leva a crer que ela foi a primeira. E ela foi feita em 95. O diferencial dessa primeira em metal é que o casal está completamente pelado. Eu acho essa muito bonita mesmo. Eu acho que eu teria ela em casa. Eu acho muito bonita. A segunda, eu já tenho absoluta certeza, tá no site do MoMA. Ela foi feita em 1897, o mesmo ano da pintura mais famosa de O Beijo. Como é uma gravura bem menos detalhado, só tem esse fundo azul e as duas figuras se abraçando, se beijando. A terceira foi em 1898. A mesma ideia, só ela sinceramente parece um pouco mais bem feita do que a segunda. E por último, a quarta, de 1902. Ela é bem parecida com a terceira, o que muda mais é o fundo, não tem tanta tinta e o casal tá mais destacado. Eu falei por último a quarta, né, mas não é exatamente assim. Na verdade, ele fez mais uma gravura, depois de 40 anos dessa quarta, quando Munch já tinha 80 anos, um ano antes da sua morte. Ele fez essa gravura aqui, em madeira. Ela tem uma aparência bem inacabada, provavelmente porque ele já tinha 80 anos, estava com o pé na cova, mas eu achei muito interessante como, depois de 40 anos, ele ainda não esqueceu dessa obra. Isso foi um achado muito legal, porque todos os sites que eu via não falavam dessa obra. Isso mostra muito bem como o beijo era algo muito importante para Munch. Mas por quê? Além da fama enorme que teve. Já entendemos que ele gostava muito de retratar esse momento de intimidade específico. Mas o que ele via no beijo que o inspirava tanto assim? Vamos voltar para a pintura de 97, a mais famosa e provavelmente a thumb desse vídeo. Essa obra faz parte de uma série de pinturas chamada O Friso da Vida. Para quem não sabe, friso é uma barra esculpida, horizontal, geralmente aplicada em paredes para decorar. Estranhamente, eu não achei uma explicação do próprio artista ou de um teórico da época que explicasse esse título, O Friso da Vida, então eu vou dar a minha própria interpretação. Se frisos são essas decorações de parede, o friso da vida seriam os enfeites da vida. E essa série de Munch retrata alguns temas existenciais, como o amor, a morte, o sexo, a angústia e outros estados da vida. O Grito, por exemplo, a obra mais famosa de Munch, talvez de todo o movimento expressionista, estava presente nessa série de pinturas. Então, essas obras retratam experiências humanas que fazem parte da nossa narrativa. Essas experiências que nos acompanham são friso, decorando a nossa existência como a escultura decora uma parede. Ou eu estou completamente errada. Sei lá, essa foi a minha interpretação. Se você tem outra, eu ficarei muito feliz de ler nos comentários. Ok, a obra fazia parte dessa série que retratava estados emocionais. Claramente, ela representa o amor, talvez até o desejo. Será que esse casal se deseja tanto que eles querem se tornar um só? Eu não acredito que a resposta seja tão simples. Sinceramente, esse significado já seria bom bastante. Seria uma obra muito bonita que representa a união de duas pessoas. Literalmente, a união de duas pessoas. Seria romântico, mas Munch não era muito romântico. Ele nunca conseguiu ter um relacionamento duradouro. Suas relações foram muito turbulentas. Para vocês terem uma noção,
Sabem por que essa obra aqui tem essa divisão separando essas duas figuras? Porque ela foi literalmente serrada ao meio por Munch, depois dele supostamente tomar um tiro na mão em uma briga com sua ex. À direita do quadro é Munch e à esquerda é Tulla Larsen, com quem ele manteve um relacionamento por 4 anos. Eu li um artigo interessantíssimo sobre esses dois, então eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber um pouco mais. Mas, basicamente, apenas pelas obras é perceptível que o Munch parece ter medo de mulheres. Ele retratou Tulla, a sua ex, como uma assassina múltiplas vezes. Você que está ouvindo esse vídeo enquanto lava os pratos ou faz qualquer outra coisa, para o que você está fazendo e olha para a tela agora. Olha como Munch pintou a sua própria mulher. E agora, olha como esse outro artista pintou a mesma mulher. Pois é, nem sempre ele pintou Tulla assim. Nessa obra de 1899, ela parece bem normal. Depois do relacionamento, parece que a visão que ele tinha sobre ela mudou tanto que isso ficou óbvio em suas pinturas. Claramente, Munch era um artista que não tinha medo de retratar seus sentimentos e traumas em arte. Ele perdeu a sua mãe aos 5 anos e sua irmã mais velha aos 14. As duas faleceram de tuberculose. Isso pareceu deixar uma marca enorme em Munch, e o luto é um tema constante em suas obras. O trauma da morte da sua mãe foi imenso. Mesmo que ele ainda fosse uma criança quando tudo aconteceu, ele retratava esse acontecimento em suas pinturas como se ainda se lembrasse de tudo vividamente. Muitas vezes com ele adulto na obra. Talvez isso mostre como, mesmo com o tempo tendo passado, ele ficou ali, revivendo a perda dela todos os dias. A perda da sua irmã também o afetou demais. A doença e a melancolia estão presentes em muitos quadros do artista. Ele pintava crianças acamadas, como no leito de morte. Ele mesmo já afirmou: poucos artistas já experimentaram a dor plena de seu tema, como eu, em A Criança Doente. Essa é a obra A Criança Doente, e Munch acreditava que essa foi a sua melhor gravura. Então ele tinha sim um olhar empático. E ele usava a figura feminina para retratar a fragilidade. Mas quando a mulher não estava nesse lugar de vulnerável, ela era retratada como uma criatura destrutiva. Na época dele, os conceitos de independência feminina, sexualidade e moralidade estavam em completa transformação. E isso transparece muito em suas obras. Ele era um homem de seu tempo, de 1900. Nos seus diários e cartas, Munch escreveu coisas como: a mulher é um ser misterioso, destrutivo e divino. Não posso mais amar sem medo. Cada beijo é um pacto de sangue. Viram a palavrinha-chave? Beijo. A pintura não retrata um simples beijo. É um pacto de sangue. Munch tinha muito medo de amar. Apesar de nunca ter passado necessidades, ele teve uma vida muito difícil. Sua infância foi muito parada, cercado por doenças e luto. Ele viveu atormentado por uma angústia enorme. A ansiedade dele nunca foi embora, até o dia de sua morte. Ele tinha muito medo de se machucar ainda mais. E quando realmente aconteceu, ele amou e saiu com um dedo a menos e um coração partido. O medo dele só cresceu. As datas coincidem exatamente com quando ele estava em relacionamento com Tulla. Essa, por exemplo, foi feita 1 ano antes de O Beijo. Em uma carta para Tulla, Munch escreveu: durante o tempo em que estivemos juntos, em todos os momentos, quando nos deitávamos perto um do outro, quando víamos as magníficas maravilhas de Florença, quando caminhávamos juntos por uma estrada ensolarada, quando nos sentávamos juntos, e mesmo nos momentos que deveriam ter sido os mais intensamente felizes, mesmo assim, a felicidade brilhou para mim apenas como através de uma porta entreaberta. Uma porta que separava a minha cela escura do salão de baile brilhantemente iluminado da própria vida. Ou seja, ele não estava feliz. Mesmo nos momentos mais românticos, ao lado de uma mulher que parecia amar ele não estava feliz. Ele sentia que deveria estar, mas ele não estava. Não existia mulher que pudesse sarar as feridas internas de Munch. Sobre o beijo, o historiador Reinhold Heller falou que considera que a representação dos amantes retrata a sua unidade, ao mesmo tempo em que representa uma ameaçadora perda de individualidade, uma perda da própria existência e identidade. E eu acho uma ótima interpretação. As figuras não possuem nenhuma característica marcante, além dos rostos fundidos. Não têm olhos, boca, nariz, não conversam e estão apenas grudados para sempre, congelados. E é provavelmente assim que Munch enxergava o casamento, o destino de se tornar uma figura alheia à sua própria existência. Enfim, é isso. Se vocês quiserem uma versão mais romântica de O Beijo, existe a versão de Klimt. Ela é linda e se inspirou bastante em Munch,
mas a arte dele é muito mais amorosa. É uma pena que a mulher é meio que a cunhada dele ao mesmo tempo. Enfim, se gostou do vídeo, dá um like, comenta, dá um trabalho legal de tradução e pesquisa. E eu ainda sou um canal minúsculo, então toda ajuda é muito bem-vinda. Para quem se interessou pelo tema, eu vou colocar algumas referências que eu usei e outros artigos que podem ser do interesse de vocês. E se quiserem, eu posso falar um pouco melhor sobre outras versões de O Beijo, porque vários artistas fizeram a sua versão, cada um com um estilo diferente e tentando passar uma mensagem diferente. Obrigada desde já e fui!